Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, dia 8 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Espírito Santo tem mais de 1.000 novos casos de Covid-19 em menos de 24 horas. 871 pessoas já morreram por causa da doença. Estado tem mais de 20 mil casos confirmados e 36 mortes são notificadas nas últimas 24 horas. Decisão do Ministério da Saúde de mudar o sistema de divulgação de dados do novo coronavírus gera polêmica também aqui no estado. Conselho de Enfermagem entra com ação na Justiça contra a CESA, pedindo que divulgue quantos são os enfermeiros mortos infectados pelo novo coronavírus. Mais um final de semana de desrespeito ao isolamento social, com bares e praias lotados. Secretário de Educação, Vitor de Ângelo, entra em isolamento por suspeita de Covid-19. E tem ainda os destaques de outras regiões do estado nesta segunda-feira. O Link Espírito Santo está no ar. $20.000 casos confirmados do novo coronavírus. Essa foi a marca que o Espírito Santo atingiu nesta segunda-feira. E as mortes já se aproximam de 900. A gente recebe mais uma vez o Álvaro Guareschi para analisar os números do painel Covid-19. Álvaro, boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal de casa. Olha só esses números, né? Chegamos à marca de 20.000 casos confirmados de Covid-19, 1.040 só nas últimas 24 horas, um número impressionante. Se a gente pensar que lá no começo a gente vinha olhando aquelas confirmações assim, pouco mais de 100 casos por dia e já achava muito. Hoje a gente vê uma confirmação de 1.040 casos por dia, ultrapassando 20.000 casos confirmados no Espírito Santo. É uma proporção enorme que a pandemia realmente está deixando no Espírito Santo. Vamos continuar para dar uma olhada agora no painel? Olha só, 20.659 casos confirmados, 871 óbitos e 11.192 curados. Vitória é a cidade que mais tem casos confirmados de Covid-19 aqui no estado, olha só, 3.633. Depois Serra com 3.622, Vila Velha 3.579, Cariacica 2.699 e aí aparecem aqui também Cachoeira de Itapemirim, Colatina e Linhares na lista das 7 primeiras cidades que mais têm casos confirmados de Covid-19 e a gente vê aqui uma inversão entre as cidades que mais têm casos confirmados. A gente vê uma mudança, né, Álvaro? Mas geralmente nos 3 primeiros lugares estão Vitória, Serra e Vila Velha. As 3 cidades, elas mudam essa posição, mas os 3 primeiros lugares são sempre elas. Sim. A região metropolitana, principalmente essas 3 cidades, Cariacica também sempre aparece aqui, não movimenta muito em relação às 3 primeiras, mas sempre aparecem dessa forma. E eu sempre gosto de destacar que aqui abaixo aparecem as capitais regionais do estado, né? Colatina na região noroeste, Cachoeira de Itapemirim na região sul, Linhares, uma cidade também muito importante na região norte do estado. Então, é esse processo de interiorização da Covid-19, passando, obviamente, pelas cidades do interior do estado que mais são desenvolvidas em relação à quantidade de pessoas. São polos mesmo, né? Recebem pessoas de outros municípios menores para as compras. Por exemplo, Colatina, tem muita gente que mora ali no entorno, que vai para Colatina para fazer compras, né? Sim. O comércio é muito forte nessas cidades, então já era de se esperar que elas também estivessem aí. E proporcionalmente, né, quando a gente analisa essas cidades, o número também é bastante elevado, né? Cachoeira de Itapemirim, por exemplo, com 590 casos, hoje nós vamos falar inclusive no link sobre isso, ela já passa para o risco alto também, né, de disseminação da doença. Então, de fato, a doença tem se espalhado de forma muito veloz, né? Hoje no estado já não tem mais no mapa de risco nenhuma cidade que está com risco baixo, né? Todas já estão médio e alto. Mas aqui destaca também, olha só, a taxa de letalidade, mais à frente a gente vai ver o número de óbitos, olha só, na Serra, 5,63%, Cariacica, 5,41%, bem a mais do que o índice do estado de letalidade, né, que está em 4,22%. Vamos continuar agora, dando uma olhada no número de óbitos, olha só, 39 óbitos em 24 horas, 871 desde o início da pandemia, sempre reforçando a você, 39 são os óbitos que
saíram agora a confirmação de que eles realmente foram por Covid-19. Não quer dizer que todos os 39 óbitos aconteceram nessas últimas 24 horas, apenas que eles foram confirmados. Vamos dar uma analisada então no painel? Olha só, Serra, 204 óbitos, Vila Velha, 151, Cariacica, 146, Vitória, 133. Depois aparecem Marataízes, Viana, Cachoeira de Itapemirim. Agora vamos olhar aqui por bairro, olha só, uma inversão. Pela primeira vez, Jardim Camburi já não aparece mais aqui como... Perde o primeiro lugar, né? Perde o primeiro lugar de óbitos. Agora, Vila Nova de Colares é o local que tem o maior número de óbitos aqui no estado do Espírito Santo, 14 mortes na Serra, né, em Vila Nova de Colares. E seguido também tem aqui Morada de Laranjeira, com 13 óbitos, assim como Jardim Camburi, com 13 óbitos. Em seguida, Campo Grande, em Cariacica, com 12. Olha o salto que teve Campo Grande, né? Aqui, bairro das Laranjeiras, com 11, Ferosa, com 11, Itapuã, com 10 óbitos, e as demais cidades. A gente observa, Álvaro, que ali por um bom tempo no ranking ali dos bairros com maior concentração de mortes, né, o maior número de mortes, aliás, a gente observa que Serra, Vitória e Vila Velha vão se alternando. Somente Campo Grande, como você bem alertou, ela fica ali entre elas, né? Ou seja, teve um crescimento grande, mas depois continua alternando. Vila Velha, Serra, Vitória e depois, aí, lógico, vem os demais municípios também. Mas, infelizmente, na região metropolitana a gente vê, de fato, uma concentração grande no número de mortes também. Né? Sim, até a última atualização que nós fizemos na semana passada, aqui da análise do painel, na sexta-feira, aparecia Jardim Camburi e em seguida, salvo engano, 5 bairros da Serra. Isso. Depois que apareciam os demais bairros, mas agora para a gente ver esse salto que Campo Grande teve e agora já aparece aqui entre as 4 primeiras, né? A quarta colocada. Eu vou até levantar uma dúvida aqui para a gente tirar essa dúvida amanhã. Quando a gente olha ali por comorbidades... Quando a gente soma os números de comorbidades, o número dá 1.024. Sim. E aí a gente está vendo 871. É porque cada pessoa pode ter mais de uma comorbidade. Ah, sim. Agora está explicado. Entendeu? Então pode ser que uma pessoa tenha diabetes e seja cardiopata. Sim, agora está explicado. As pessoas podem ter mais de uma comorbidade. Então, por isso aparecem Álvaro. Mais aqui. Boa explicação. Exatamente por isso. E como eu lembrei também, o gráfico aqui, gente, o painel, ele é muito completo, né? Ao contrário do que a gente está vendo aí, uma discussão sobre a quantidade de informação que está sendo divulgada, aqui no painel Covid é muito completo. Então a gente consegue saber se as pessoas tinham mais de uma doença, uma comorbidade, no caso da pessoa que contraiu, e também o número de óbitos. Eu não lembro que na semana passada eu falei com vocês, pessoas que tiveram coronavírus, mas que morreram por outra consequência. O painel mostra. Quando a gente fala 871, é só de pessoas que morreram por consequência do coronavírus, né? Não é um número de pessoas que morreram, que acho que foram 2 pessoas só que tiveram coronavírus, e o painel aponta como que morreram por outra consequência. Doença. Vamos continuar? Olha só, 4.398 profissionais da saúde testaram positivo para a Covid-19, 9 óbitos, um número também alarmante, né? De profissionais da saúde. Cada pessoa da linha de frente que a gente perde é uma força a menos que faz falta, com certeza. Nós vamos, inclusive, mostrar hoje ainda aqui no link uma reportagem sobre isso. Vamos continuar? Agora, Álvaro, só uma observação antes da gente falar do isolamento social. Hoje também a gente tem um registro que o estado tinha apenas um município que ainda não tinha nenhum caso confirmado, era Ponto Belo, no norte do estado. Hoje foi confirmado nesta segunda-feira o primeiro caso lá em Ponto Belo, ou seja, o Espírito Santo hoje não tem nenhum município mais que não tenha nenhum caso registrado do novo coronavírus. Ou seja, isso mostra de fato como a doença está se espalhando fortemente também, até para o interior também, né? Nos lugares mais distantes. Ponto Belo está quase lá no extremo norte do Espírito Santo, né? Exatamente. Foi esse processo de interiorização que nós falamos. Agora o Espírito Santo todo já registra casos de Covid-19. Isolamento social, olha só, 55,3% do estado respeitou o isolamento social neste domingo, né? Porque esses números se referem ao dia anterior, né? Alto Rio Novo aparece como a cidade que mais respeitou o isolamento social, 76,68%. E Bom Jesus do Norte continua aparecendo aqui, 45,79%, né? Que foi registrado em Bom Jesus do Norte, pior índice de isolamento, pior inclusive
que na Grande Vitória, que já é a tendência de terem os resultados piores aqui do painel de isolamento social. Na Grande Vitória, Fundão, com 61,14%, foi a cidade que mais respeitou o isolamento social. Cariacica foi a que menos respeitou, 51,12%. Só lembrando que o desejável é 70%. Então, em todos esses números aqui, só Alto Rio Novo, mas lá no painel aponta também algumas outras cidades que chegaram a 70% nesse domingo, reforçando, domingo é o dia que as pessoas mais respeitam o isolamento. Vamos continuar? Panorama de leitos agora, olha só, 84,22% das UTIs estão ocupadas aqui no estado, total de leitos ocupados aqui no estado, 73,62%. A gente viu nesses últimos dias um esforço ainda maior do governo do estado para abrir mais leitos, né? Então isso já pode estar aqui se refletindo nessa taxa de ocupação, não sei se a gente pode dizer desafogando, mas ela está, em relação à semana passada, um pouco melhor. Vamos continuar agora? Olha só, na região metropolitana, 88,01% de UTIs ocupadas, total 76,72% de leitos ocupados aqui na região metropolitana. Essas são as informações que a gente tem hoje no painel Covid. Sempre lembro a você que para ter tudo detalhado, só entra lá no nosso site, simnoticias.com.br, que você vai ter acesso ao link que encaminha para o painel Coronavírus. Eu volto amanhã, boa semana para todo mundo. Boa semana, obrigado. Tchau. Boa noite. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje ou mesmo sugerindo alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde fala. Anote aí então o nosso WhatsApp. O telefone é 27 999 27 6943. Repetindo, 27 999 27 6943. Se preferir, você pode escanear o QR Code que aparece agora aí no seu vídeo e escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e a Adriana aguardamos a sua mensagem e ainda hoje queremos ler o seu comentário, né, ao vivo aqui no jornal. O Ministério da Saúde causou uma grande polêmica ao mudar a forma de divulgar os dados da Covid-19 aqui no Brasil. A medida foi duramente criticada por pesquisadores, médicos e políticos. O Rodrigo Schroeder mostra pra gente agora como foi a repercussão aqui no Espírito Santo. Em uma rede social, o governador Renato Casagrande se manifestou sobre as inconsistências nos dados. Nós tivemos um problema, né, com a reportagem, ainda hoje a gente exibe essa reportagem. Bom, começou hoje a terceira fase do inquérito sorológico aqui no estado. Mais de 5.000 pessoas devem ser testadas nos próximos 3 dias. A pesquisa, que tem como objetivo analisar como o vírus vem se espalhando no Espírito Santo e fazer uma projeção de casos, acontece em 19 cidades capixabas. A seguir aqui no link, o Conselho Regional de Enfermagem entra com ação contra o Estado para que divulgue a função dos profissionais da saúde contaminados pela Covid-19. E ainda na lista de cidades com alto risco de disseminação da Covid-19, Colatina tem o primeiro dia com dias alternados para o comércio. A gente volta já. O Ministério da Saúde causou uma grande polêmica ao mudar a forma de divulgar os dados da Covid-19 aqui no Brasil. A medida foi duramente criticada por pesquisadores, médicos e até políticos. O Rodrigo Schroeder mostra pra gente como foi a repercussão aqui no estado. Em uma rede social, o governador Renato Casagrande se manifestou sobre as inconsistências nos dados de mortes e contaminados pela Covid-19, divulgados pelo Ministério da Saúde. Casagrande escreveu que é inaceitável o governo federal criar tanta confusão sobre o número de óbitos pela Covid-19 e completou dizendo que se já não bastasse a falta de coordenação nacional e o exemplo ruim do presidente em manifestações, agora a falta de transparência, a imagem do Brasil cada vez pior e em desconsideração com o que está sofrendo. No sábado, também por meio de uma rede social, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, disse: "Nós não escondemos nossos mortos, nem falseamos os dados. Choramos e nos solidarizamos às famílias de brasileiros e brasileiras que perderam entes queridos." Repito,
O Brasil é uma casa em luto. As falas são uma reação à dificuldade de acesso aos dados da Covid-19 do país. Desde a semana passada, o governo federal vem promovendo mudanças na divulgação dos dados. Em reação, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, lançou um portal próprio para compartilhar os dados da pandemia. Para os pesquisadores, os números da doença aqui no Brasil são fundamentais para a elaboração de políticas públicas contra o novo coronavírus. A vigilância epidemiológica, que nós chamamos, ela é uma garantia constitucional. Ela está garantida na nossa Constituição, no capítulo da saúde. A vigilância, ela é super importante e eu diria fundamental para a tomada de decisão dos gestores, porque sem informação, sem os dados que poderão gerar informação, não tem como nós tomarmos boas decisões. Todos nós, pesquisadores, cientistas, a gente precisa ter acesso aos dados para mostrar para a população o que de fato está acontecendo. Então, dar transparência, dar visibilidade a esse dado, no momento em que as coisas estão acontecendo, ela é fundamental. A pesquisadora da UFES diz que mesmo com a divergência nos dados da Covid, a transparência é essencial. Ter os dados, ainda que eles estejam ou incompletos ou que nós não tenhamos exatamente uma fotografia da realidade, é muito importante do que nós termos dados que não correspondem a nada da realidade, ou que eles sejam maquiados, ou que eles sejam escondidos. Isso é muito ruim. É algo que a ciência abomina. Por quê? Porque nós estamos entrando na mesma lista que a Coreia do Norte, que a Venezuela e agora o Brasil. As principais universidades e instituições que analisam as pesquisas no mundo, elas estão retirando o Brasil da sua lista pela falta de transparência. Então isso é vergonhoso, isso é algo que todos nós temos que nos unir para fazer com que os dados sejam transparentes e que eles correspondam à realidade do que está acontecendo. Aqui no estado, o Ministério Público Federal classificou como enganosos os dados sobre a ocupação geral nos leitos de UTI para pacientes com Covid-19, disponibilizados na internet pelo governo do estado. A Procuradoria ajuizou uma ação civil pública para obrigar o governo a melhorar a transparência. O pedido foi negado pela Justiça Federal. Segundo a decisão da Justiça, não cabe ao MPF tentar alterar uma política pública desenvolvida pelo governo que tem respaldo técnico e científico. Na semana passada, o governo reagiu sobre o pedido do Ministério Público. Nós somos campeões em transparência, o Ministério Público Federal sabe disso, tá certo? O trabalho do Ministério Público Federal tem sido perguntar do nosso trabalho e tem sido executar as ações. Então, eles têm perguntado, a gente tem respondido, conquistamos uma posição de vanguarda na transparência. Não aceito que o Ministério Público Federal possa questionar os dados, que são dados públicos que nós estamos apresentando, porque são dados de validade pública, tá certo? Então, eles têm alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer, mas é inconcebível que eles possam levantar suspeitas sobre os dados, sobre os leitos que nós estamos abrindo no Estado do Espírito Santo. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, está em isolamento com suspeita do novo coronavírus. Segundo nota da SEDU, o secretário começou a sentir os sintomas de gripe, como dores no corpo, tosse, dor de cabeça e febre. Os servidores que trabalham diretamente com Vitor estão em observação para monitorar também aí os surgimentos de sintomas. Bom, e o número de profissionais da saúde adoecendo e morrendo por causa da Covid-19 não para de crescer, como nós vimos. E o Conselho de Enfermagem quer saber quantos são enfermeiros. Entrou com uma ação na Justiça contra a Secretaria de Saúde. Essa enfermeira de um hospital da Grande Vitória fala sobre o medo da Covid-19. Eu faço enfermagem já há 5 anos e todo dia a gente já lida com doenças contagiosas, né? Mas esse caso é diferente. Porque é uma pandemia, a gente vê a doença e a gente vê como é que ela é e ainda não tem a cura, nem vacina. Então isso aí é muito complicado pra gente. No meu trabalho tem muitos casos de Covid. Todo dia chega ambulância, chega 2, 3 ambulâncias
com vários pacientes. E embora a gente tenha todos os EPIs para poder trabalhar, né, todos os equipamentos, existe o medo, porque é um ambiente hospitalar ainda. Ela prefere não se identificar e conta que a preocupação com o contágio pelo novo coronavírus é grande. Os pacientes, muitos amigos que se contaminaram, a maioria deles ficaram bem, os sintomas foram bem leves. Eu tive uma colega que ficou muito grave na UTI, né? E eu, como grupo de risco, fico com muito medo de estar dentro do ambiente hospitalar, de estar lidando com isso. Mas é minha profissão, eu amo o que eu faço e eu sei que isso vai passar. Ela também relata que faltam profissionais que são afastados pelo contágio e isso sobrecarrega quem está na linha de frente no combate à doença. Os pacientes muito profissional afastado, consequentemente quem fica ali está sobrecarregado. E é procedimento 24 horas, que gera aerossol, que favorece contaminação. Então, a falta de profissionais é um fator muito importante quando pensa em contaminação. Até o início desta semana, o Espírito Santo registrou 9 mortes de profissionais da saúde pela Covid-19. Os trabalhadores da área são cerca de 22% dos infectados do novo coronavírus no Espírito Santo. Os números preocupam as entidades que representam auxiliares, técnicos, enfermeiros e médicos. O presidente da Associação Médica explica o que tem causado o número alto de contaminação. É uma série de fatores que podem contribuir certamente. Um deles são os equipamentos de proteção. É falta de equipamento de proteção individual de qualidade duvidosa, né? A ausência de testes, os profissionais não são testados ou são muito pouco testados. O cansaço, né, o burnout, o estresse do trabalho, você tende também a cometer pequenos erros e se contaminar. Então é uma série de fatores que justificam isso. Ele explica ainda que o afastamento dos profissionais pode impactar no atendimento aos pacientes. Nós precisamos lembrar que o profissional de saúde, o médico, o profissional de saúde em geral, durante essa pandemia é o recurso mais precioso que o Estado pode ter, que as pessoas podem ter. Não adianta a gente querer construir hospital, comprar respirador, né? Se você não tem quem possa operar com precisão e que saiba usar o material. Então é preciso olhar com cuidado esses profissionais. Uma das dificuldades das entidades que representam os trabalhadores da saúde é saber qual a categoria dos infectados, onde trabalham e o que tem causado a contaminação pelo novo coronavírus. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Enfermagem. A gente fez várias tentativas de conseguir essas informações com a Secretaria de Saúde e não conseguimos. Aí a gente acabou entrando com uma ação judicial que está tramitando. Ainda que a Secretaria não possa divulgar o nome, mas é importante que o Conselho Regional de Enfermagem saiba daquele universo ali quantos são profissionais de enfermagem. Porque essas pessoas certamente morreram e contraíram a doença no seu ambiente de trabalho. Então, a gente também precisa ter respeito à memória dessas pessoas. Com medo do contágio, muitos profissionais estão com medo de voltar para casa. A gente tem relatos de profissionais que estão pagando hotel para não irem para casa, por terem, né, em casa esse grupo de risco, pais, muitos moram com pais idosos, têm filhos imunossuprimidos e a gente tem relato de profissionais que estão dormindo no terraço, na varanda de casa. Bom, nós pedimos um posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa edição. Bom, e a Justiça considerou ilegal a greve dos técnicos em enfermagem, que começaria amanhã, e determinou que a categoria mantenha 100% dos empregados trabalhando nos hospitais de referência à Covid-19. A multa, em caso de descumprimento, é de R$50 mil por dia. Começou a valer hoje um novo horário para o funcionamento do comércio de Colatina. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Mais uma mudança no horário do comércio aqui de Colatina começou a valer nesta segunda-feira. Um decreto municipal alterou a forma de funcionamento dos estabelecimentos, que a partir de agora funcionam em dias alternados e com horário reduzido, dependendo do tipo de segmento comercial. A administração municipal tomou essa decisão, pois o número de casos confirmados da Covid-19 já chega a aproximadamente 500. Mas mesmo com a mudança e as medidas anunciadas, o movimento de pessoas nas ruas aqui da cidade não mudou muito não. O cenário pela área comercial de Colatina era esse na manhã dessa segunda-feira. Algumas lojas funcionando e outras de portas fechadas. O novo decreto que entrou em vigor foi definido pela administração municipal na última sexta-feira e estabelece o funcionamento dos estabelecimentos em dias alternados. Uns abrem nos dias pares, outros nos dias ímpares. E começou nesse dia 8 de junho, sem data para terminar. Como sempre vem fazendo, a Prefeitura vai analisar os resultados no decorrer dos dias. A medida é para tentar conter a proliferação do coronavírus, já que o município colatinense está classificado como de risco alto no quadro da Covid-19 do governo estadual. E não é para menos. Colatina tem um dos piores índices de isolamento do Espírito Santo. E mesmo com boa parte do comércio fechada, o movimento de pessoas transitando pelas ruas parece normal. A maioria usando máscaras, mas sempre tem aqueles que desrespeitam as determinações. O uso da máscara ao sair de casa passou a ser obrigatório. O crescimento de casos da doença no município nos últimos dias levou o Ministério Público Estadual a fazer uma notificação recomendatória ao prefeito Sérgio Meneghelli, para que coloque em prática e fiscalize medidas eficazes no combate ao coronavírus. No boletim deste último domingo, Colatina aparece com 492 casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos municípios da Grande Vitória e de Cachoeiro de Itapemirim. Com o novo decreto, o horário do comércio colatinense ficou da seguinte forma: somente de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde. Nos dias pares funcionam estabelecimentos que comercializam produtos de consumo pessoal, como vestuário, calçados, perfumaria, óticas, artigos esportivos e similares. Nos dias ímpares funcionam estabelecimentos que comercializam produtos de consumo não pessoal, como é o caso de eletrodomésticos, móveis, cama, mesa e banho, aparelhos e acessórios de celular, informática, presentes e decoração, veículos, material de construção, peças e similares. Os restaurantes só poderão abrir de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde, na forma presencial, e demais dias e horários no sistema delivery. Comércio de serviços essenciais, como farmácia, supermercados, postos de combustíveis, entre outros, permanece com funcionamento sem limitação de horário. Ainda segundo o decreto da Prefeitura de Colatina, no que diz respeito ao serviço delivery, os estabelecimentos que não estiverem no dia de abrir poderão trabalhar nessa modalidade, mas fica proibida a retirada de mercadorias nas portas desses locais. Fica proibida também a presença de funcionários ou outras pessoas nas portas desses estabelecimentos, devendo-se manter as portas fechadas e as entregas somente em domicílio. Vale ressaltar que, para todos os casos, as medidas de prevenção dentro dos espaços comerciais que estiverem funcionando ou não devem ser colocadas em prática e serão fiscalizadas, como o uso da máscara, álcool em gel e o distanciamento entre as pessoas. Essas são as informações hoje aqui de Colatina e região. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. A seguir aqui no Link, capixabas insistem em desrespeitar o isolamento social e mês de junho começa com índices preocupantes. E ainda, Cachoeiro de Itapemirim passa para risco alto de disseminação da Covid-19, segundo classificação do governo do estado. O Link volta já.
A Polícia Civil prendeu um foragido da Justiça nesta segunda-feira em Rio Bananal. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com Cláudio Alves, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo, esse homem que foi preso em Rio Bananal é acusado de tentar matar uma pessoa a golpes de foice. Ele também já esteve preso durante 10 anos por matar uma mulher a facadas. O homem de 47 anos de idade estava trabalhando na colheita do café na comunidade de Córrego Beija-Flor, interior de Rio Bananal. Ele foi surpreendido por policiais civis nesta segunda-feira, numa operação que começou bem cedo. O suspeito confessou ter tentado matar a golpes de foice uma vítima em Rio Bananal no ano passado. Após o crime, ele fugiu para a Bahia, mas retornou ao Espírito Santo para a colheita do café deste ano. Investigadores acompanharam os passos do homem e o prenderam nesta manhã. Segundo a polícia, o criminoso já havia cumprido pena de 10 anos de prisão entre 2007 e 2017 pelo assassinato de uma mulher a facadas também em Rio Bananal. Ao prestar depoimento na Delegacia Regional de Linhares, o suspeito confessou o crime e já está na penitenciária regional do município. E agora a gente traz um giro com outros destaques policiais do final de semana aqui na nossa região. Uma discussão num bar do bairro Interlagos acabou em tragédia na noite do último sábado. Edson Araújo Rodrigues, de 25 anos, levou uma facada após se desentender com outro cliente que estava no estabelecimento. O crime foi registrado na rua Felipe Camarão. Edson chegou a ser socorrido, mas veio a óbito quando era levado para o Hospital Geral de Linhares. Apesar de buscas por toda a região até o momento, a Polícia Militar ainda não prendeu o suspeito do homicídio. A polícia começou esta segunda-feira investigando esse crime, o de número 37 do ano. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante sob acusação de estupro de vulnerável na localidade de Santa Rosa, em Aracruz. Ele estava com uma criança de 5 anos que foi encontrada dentro do carro dele, nua. De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes estavam na região para verificar uma denúncia de tráfico de drogas, quando encontraram a criança e o suspeito, que estavam sem roupas. Ainda segundo a PM, o homem que é vizinho da vítima teria oferecido uma quantia de R$1 para que a criança entrasse no carro e fosse com ele até o local do crime. A criança foi resgatada pelos militares e o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi levado para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Com o aumento dos casos da Covid-19 em Linhares, a Prefeitura fez mudanças no funcionamento do comércio, que vai abrir as portas em dias alternados. Confira este e outros destaques. Nesta segunda-feira, o comércio de Linhares começou a seguir o novo horário de funcionamento de forma alternada. O município segue em risco moderado no mapa da Covid-19. No entanto, a medida adotada é a mesma dos municípios que estão em risco alto. Serviços não essenciais seguem proibidos de abrir aos finais de semana e restaurantes podem trabalhar desde que as entregas sejam feitas em domicílio ou o cliente faça retirada no estabelecimento. A semana começou com oportunidades de emprego no Cine de Linhares. São 7 vagas e há chances para todos os níveis de escolaridade. As vagas são para auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, gerente de fazenda, mecânico de máquinas pesadas e mecânico de veículos pesados. A agência não está fazendo atendimentos presenciais em decorrência da pandemia. Os interessados devem encaminhar o currículo informando a vaga que deseja para o e-mail cinelinhares.vagas@gmail.com. Começou nesta segunda-feira a 3ª fase do inquérito sorológico, campanha de testagens que vem sendo realizada para a detecção de anticorpos do novo coronavírus. Na primeira fase do inquérito foi detectado um novo caso de Covid-19 e na segunda foram registrados 3 novos casos. Essa 3ª fase vai até o dia 10 de junho e outros 280 moradores dos bairros Araçá, Aviso, Bebedouro, Canivete, Juparanã e Movelar participarão da testagem. Soretama tem mais de 50 casos confirmados da Covid-19. As medidas de isolamento social determinadas pelo governo do estado como forma de controle da doença, no entanto, não têm sido respeitadas na cidade. Nós conferimos alguns flagrantes ocorridos no final de semana no comércio da cidade. Essas imagens feitas no último sábado revelam comércio aberto e o pior,
Muita gente nas ruas do município, alguns com máscaras, outros não, mostrando despreocupação com o coronavírus. Só que os boletins divulgados pela prefeitura mostram que a situação do município é de atenção. O número de casos positivos é cada vez maior, além de um número considerável em investigação. Na cidade, nenhuma fiscalização da prefeitura foi vista para garantir o fechamento do comércio no sábado e evitar aglomeração. O prefeito Alessandro Broidel está sendo duramente criticado pelo descaso no combate ao coronavírus. E com o setor de saúde, numa região que não tem hospital, apenas conta com um pronto atendimento 24 horas, sem UTI neonatal e sem um pronto-socorro. Imagens feitas por moradores dentro do pronto atendimento revelam o descaso. Cadeiras com espumas à amostra, rasgadas e não substituídas, paredes com infiltrações, além de um bebedouro sem copos descartáveis. O atendimento em saúde está sendo questionado. A gente vai ficando por aqui, eu volto à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Obrigada, Cláudio. Agora a gente volta a falar sobre a Covid-19. Diante de números tão assustadores da doença aqui no estado, esse era para ser mais um final de semana com os capixabas em casa, respeitando o isolamento social. Mas não foi o que se viu. As guardas municipais tiveram muito trabalho. Essas imagens foram registradas na rua Papa Francisco, em Ataíde, Vila Velha. A Guarda Municipal foi chamada para desobstruir as vias e conter uma grande aglomeração de cerca de 200 pessoas. Haveriam indivíduos empinando motocicletas e uma grande aglomeração de pessoas. Diante disso, foi montado pela Subinspetoria do dia uma operação no local para a liberação da via e verificação do local. Nada de ilícito foi encontrado e a via foi completamente liberada e em média 200 pessoas foram dispersadas do local. A operação aconteceu na sexta-feira. No sábado, as pessoas voltaram a se reunir e a guarda foi chamada novamente. A pior marca do isolamento social aqui no Espírito Santo foi registrada na última sexta-feira, segundo dados da Secretaria de Saúde, disponibilizados no painel Covid-19. Naquele dia, apenas 44,68% da população ficou em casa. O esperado pelo governo é 55%, enquanto o recomendado pelas organizações de saúde é 70% da população em casa. Na capital, mais cenas de desrespeito ao isolamento social. A guarda foi chamada e fechou um bar que funcionava fora do horário estabelecido pelo decreto estadual. O fim de semana também foi de praias lotadas. Em uma rede social, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, publicou a imagem do trabalho de conscientização que a Guarda Municipal tem feito. Na manhã de hoje, o calçadão da praia de Camburi estava bem movimentado. Gente correndo, com máscara e também sem. Famílias e ciclistas. Todos poderiam estar em casa, mas aproveitaram o dia de sol forte para praticar atividade física, enquanto o estado já registra mais de 800 mortes por Covid-19. O secretário municipal de Segurança Urbana da cidade falou sobre a fiscalização. Até agora foram fiscalizados em torno de 3.000 estabelecimentos, alguns deles inclusive autuados pela repetição, pela não obediência dessas regulamentações. Então a guarda compõe esse comitê, faz essas fiscalizações e também faz um trabalho de convencimento da população. Então é normal e comum as nossas viaturas passar nos locais onde tem uma aglomeração maior, falando para as pessoas evitarem sair de casa, evitarem aglomeração. O secretário pede que a população tome os devidos cuidados ao sair de casa. É evitar aglomeração. A gente entende que, e já está mais do que provado, que é um vírus que tem um alto poder de contaminação. Então, se você evitar estar em locais com aglomeração, o risco de contrair o vírus é muito menor. E caso seja necessário, para ir fazer uma compra, ir fazer qualquer atividade extremamente necessária, usar o máscara. A população também pode ajudar o trabalho do poder público com denúncias. Bom, a gente viu como está a situação aqui em Vitória, né, da questão das pessoas não respeitando o isolamento social. Em São Mateus, foi registrada neste fim de semana a 4ª morte
causada pela Covid-19. Quem tem as informações para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. A notícia foi divulgada pelo Boletim da Vigilância Epidemiológica Municipal. São Mateus não só registrou a 4ª morte causada pela doença, como mantém um dos piores índices de isolamento do norte do estado. O 4º óbito registrado trata-se de um paciente de 84 anos do sexo masculino, morador do bairro Litorâneo. Ele era portador de doença crônica cardiovascular e estava internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Roberto Silvares. Ele recebeu o diagnóstico da doença por teste rápido no dia 4 de junho. Além do aumento diário de casos confirmados, o município registrou um dos piores índices de isolamento. São Mateus apresenta uma das piores médias da região norte capixaba, ficando à frente apenas de Linhares. A cidade está bem abaixo da taxa ideal, recomendada pelas autoridades médicas, que é de 70%. A média do município vem caindo desde o início de junho. No primeiro dia útil do mês, a taxa era de 44%. 3 dias depois, já foi para 42,13%. O Estado monitora o índice de isolamento social em parceria com operadores de telefonia móvel. De acordo com o levantamento divulgado, o índice de isolamento em todo o Espírito Santo é de 45,92%. No norte do estado, o município com maior índice de isolamento é Boa Esperança, com média de 67,19%, seguido por Mucurici, com 63,85% e Ecoporanga, com 60,34%. Os dados mostram o deslocamento dos usuários de celulares. Eles são aglutinados e suas identidades não são divulgadas. Mudando de assunto, o final de semana foi marcado por ocorrências policiais em São Mateus e região. Vamos ao nosso giro de notícias. Um homem de 29 anos foi morto com 20 tiros enquanto fazia um churrasco em casa. O caso aconteceu na madrugada de sábado no bairro SEAC. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava caída na cozinha. 2 homens entraram na casa. A vítima tentou fugir, mas foi alvejada com vários disparos. Testemunhas não quiseram comentar. A Polícia Militar apreendeu dinheiro, maconha, crack, loló e uma pistola falsa na madrugada deste domingo no bairro Porto. Um menor e um rapaz adulto foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Em Conceição da Barra, uma mulher de 36 anos foi morta a tiros na noite deste domingo. Os militares foram ao pronto-socorro municipal, onde a equipe constatou que a vítima baleada já estava sem sinais vitais. Segundo informações, a mulher estava com o namorado quando 2 homens chegaram de moto efetuando os disparos. Também em Conceição da Barra, encapuzados invadiram uma casa e mataram um homem com tiros de pistola e revólveres na madrugada deste domingo no bairro Santa Rita. De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil constatou 17 perfurações de projéteis de munições 380, 32 e 38. Os militares foram ao local e uma testemunha disse que 7 ou 8 homens encapuzados entraram na residência e efetuaram os disparos contra a vítima. Os policiais encontraram a vítima caída no chão e já sem vida. E por hoje é só, Fabiano e Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Boa noite, Nariane. Bom, Cachoeiro de Itapemirim passou para o risco alto no mapa de gestão do governo do estado para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Com isso, um novo decreto também começou a valer a partir de hoje lá no município. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo, hein? Com a classificação de Cachoeiro para risco alto, o comércio passou a funcionar em dias alternados. Lojas relacionadas ao corpo, vestuário, calçado, joias, por exemplo,
exemplo, só vão funcionar nos dias pares e os demais comércios nos dias ímpares, de 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Agora, as atividades consideradas essenciais irão funcionar todos os dias, de 8 da manhã às 6 da tarde. Agora, atenção, em templos religiosos e feiras livres estão com as atividades suspensas. A Prefeitura de Cachoeiro suspendeu também por tempo indeterminado, a partir desta segunda-feira, as atividades presenciais de todas as suas unidades da administração direta e indireta. O prefeito Vitor Coelho falou sobre o assunto em sua rede social. Cachoeiro se encontra agora em grau de risco alto. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, se formos considerar a média, estamos com quase 70% de leitos ocupados. Mas isso por conta do baixo índice de crianças, né? No hospital infantil nós estamos com 30%, porém na Santa Casa nós já atingimos 96% de ocupação. Estamos chegando a um ponto onde algum cachoeirense precisar de UTI não vai ter. O segundo indicador que nós estamos mal é a taxa de isolamento social. Nós somos a terceira pior média do estado, com apenas 43%, onde o ideal é 70%. Para vocês terem uma ideia, no último domingo, onde nós fizemos um mini lockdown, fechando inclusive as atividades essenciais, o nosso índice foi de 50%, isso em pleno domingo. São mais de 100 mil cachoeirenses fora de suas casas. Nós estamos perdendo essa guerra para nós mesmos. Desde o primeiro caso, no dia 17 de março, até a reabertura do comércio no dia 20 de abril, Cachoeiro apresentava apenas 9 casos confirmados do coronavírus. É claro que depois da reabertura do comércio seria natural o aumento desses casos. Mas o comércio é ocupado? Claro que não. O comércio não pode ser novamente prejudicado. Não bastasse a maior enchente da nossa história, agora vem uma pandemia que atinge a todos. Os culpados somos todos nós, que achamos que está tudo normal. E eu volto a dizer, não está tudo normal. E se continuarmos pensando assim, a tendência é só piorar. Olha, mudanças também no transporte coletivo aqui em Cachoeiro a partir desta segunda-feira, hein? Veja como ficam os horários. Bom, de segunda a sexta, a operação será realizada de 5 da manhã às 6 da tarde. Após este horário, circularão na cidade 4 coletivos fazendo linhas que abrangem as regiões hospitalares até às 11 da noite. Bom, aos sábados e domingos, as 4 linhas que atenderão após as 6 da tarde durante a semana vão circular nos seguintes horários: de 5 às 8 da manhã, de 11 da manhã às 2 da tarde e de 5 da tarde às 8 horas da noite. Bom, agora a gente muda de assunto para um resumo do final de semana, porque 2 homens foram mortos a tiros em Cachoeiro, apreensão de drogas e o corpo de um jovem desaparecido foi encontrado dentro de uma represa em Conceição do Castelo. O corpo, identificado como sendo de João Paulo Ferreira Stoffel, de 26 anos, foi encontrado dentro de uma represa na tarde deste domingo, na comunidade de Paraguai, em Conceição do Castelo. O jovem estava desaparecido desde a tarde de sábado. Após buscas pela região, o carro dele foi encontrado no local e, como a lagoa é de grande profundidade, a equipe do Nota E foi acionada e levou a equipe de mergulhadores para resgate do corpo, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Um homem identificado como Emerson Silva foi assassinado no início da noite de sábado no bairro Zumbi. O crime aconteceu na rua José Antônio Santana. Populares informaram que o homem estava na rua quando passou um carro e um de seus integrantes efetuou vários disparos contra a vítima. O Emerson foi atingido na cabeça e morreu no local. A polícia fez buscas, mas não localizou os suspeitos e está investigando o caso. Na madrugada de sábado, a Polícia Militar prendeu um homem com arma, munições, drogas e anabolizantes. A prisão foi feita durante uma abordagem de rotina. Durante a revista, foram encontrados dentro do carro uma pistola 380 com carregador, munições, pedras de crack, maconha, balança de precisão, anabolizantes, além da quantia de R$ 339 em dinheiro. O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
Em Soturno, um jovem de 21 anos, identificado como Matheus Pacheco, foi assassinado na noite de sábado. O crime aconteceu próximo à rodovia S-164, na região conhecida como Curva da Morte. O crime ocorreu por volta das 11 horas da noite. Matheus foi atingido por 5 tiros e morreu no local. O autor dos disparos fugiu. A polícia fez buscas na região, mas sem sucesso. O corpo da vítima foi removido para o IML de Cachoeiro. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui da nossa região. Olha, eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein? Obrigado, Samuel. Uma boa noite para você e até amanhã. Bom, o Liga Espírito Santo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, informação para você crescer.